É impressionante como, mesmo com pouco tempo de tela, a Rise conseguiu deixar uma imagem tão forte na mente de quem assistiu Tokyo Ghoul, tanto que até hoje, muitos ainda possuem a mesma dúvida. Daria para esbagaçar a Rise sem ser devorado depois? Hoje, irei justamente responder essa dúvida, como sempre, me baseando na ciência e fatos, para que você saiba de uma vez por todas se ela te comeria. Bom, a Rise é uma personagem extremamente perigosa que pouco se importa com os outros, então realmente não dá para simplesmente chegar nela do nada. Nós vamos ter que analisar aspectos como o passado dela, a personalidade e o futuro dela, para sabermos se daria ou não para ter algo com ela sem sermos devorados. Ou seja, teremos spoilers do mangá de Tokyo Ghoul neste vídeo, estejam avisados. Enfim, tudo começa com o clã Washu, um clã de ghouls que caça outros ghouls há mais de um século. Essa prática ativamente aumenta a força dos ghouls, o que fez esse clã ficar cada vez mais forte e influente com o passar dos anos. Nos dias de hoje, o clã é liderado por Tsuneyoshi Washu, também conhecido como Demônio Tsune devido à sua força. E, como um líder de qualquer clã, era óbvio que ele iria ter diversos filhos, alguns com sua esposa legítima e outros diversos com suas concubinas. É justamente de uma dessas concubinas que a Rise veio a nascer, o que não poderia ser pior. Como uma filha ilegítima, o destino dela já havia sido definido durante seu nascimento, se tornar apenas um útero para preservar a linhagem Washu. Isso obviamente revoltou a Rise, que com a ajuda de Souta, seu meio-irmão, conseguiu por um triz fugir das garras do clã. Perdida e morrendo de fome após a fuga, ela foi salva por Sashi, que passou a cuidar dela. É aqui que as coisas começam a desandar muito. Primeiramente, dando um leve contexto aqui que vai ser importante depois, apesar do Souta ser meio-irmão dela, ele gostava da Rise romanticamente. Só que mesmo ele tendo ajudado ela a fugir, a Rise tá cagando pra ele, o que depois tem consequências que a gente vai falar mais sobre. Mas, sinceramente, nessa parte aqui eu nem julgo tanto ela porque o moleque é um completo filho da puta mesmo. Eu só quis ressaltar essa parte, pois é a primeira demonstração de um traço de personalidade da Rise que vai ser muito importante pra esse vídeo. Ela tá cagando pra tudo e todos, ela só liga pra ela mesma. A gente vê isso de forma ainda mais clara depois dela ter sido adotada pelo Sashi, onde durante esse período ela ferrou com tudo. Basicamente, dando um leve contexto aqui, cada região de Tóquio em Tokyo Ghoul normalmente tem um líder ou um grupo de ghouls que lidera aquela cidade para manter ela em ordem. Isso não é necessariamente pelo bem da população, mas sim para CCG, os caçadores de ghoul, não irem para a cidade. O principal problema da Rise é que ela não se controla nem um pouco. Ela só come sempre que dá na telha, o que chama a atenção da CCG, que invade a região e captura os ghouls que às vezes nem tinham nada a ver com os desaparecimentos. Por exemplo aqui, ao invés de pegar só uma presa, o que seria o suficiente para alimentar ela por um mês, ela pega 4. Foi meio que isso que aconteceu com o Sashi. Ele avisou pra Rise que ela estava comendo demais e que isso ia ferrar eles, mas ela simplesmente ignorou, o que fez a CCG ir até a região, e quem acabou tomando foi o próprio Sashi, que acabou sendo preso. E pior ainda, a Rise nem demonstrou ligar pra isso, o pai adotivo dela foi preso e ela nem liga. Nesse momento, a Rise ainda não era adulta, mas eu acho que já dá pra ver que nosso maior desafio vai ser a personalidade dela. Ela é extremamente individualista. Ela não liga para outros ghouls, não liga para humanos, não liga para o pai dela e etc. Ela só se importa com a fome dela. E não acho que seja à toa. Ela é extremamente forte, o que eu acho que foi o motivo da personalidade dela ter ficado cada vez pior com o tempo, já que ela sempre saía impune devido à sua força. Tipo, a CCG invadiu, ela consegue lutar e fugir. Os outros ghouls se revoltaram por ela caçar na área deles, ela simplesmente vai mandar aqueles ghouls de F. Ela não sofre consequências e por isso ela não muda, o que realmente deixa muito mais difícil se aproximar dela e esbagaçar sem ela acabar te devorando depois, já que, pra ela você é só comida. Mas enfim, ela seguiu dessa mesma forma, indo de lugar em lugar, matando sua fome, até seus 18 anos, onde se passa a side story da Rise, que é mais ou menos 6 meses antes dela ter aquele fatídico encontro com o Kaneki que começou o anime. Onde pelo menos aqui temos uma informação útil pra gente. A side story já começa com a Rise interrogando um cara no qual ela estava em um relacionamento, o que vocês sabem exatamente o que quer dizer.
ela tem experiência no tango, e também quer dizer que daria sim pra esbagaçar ela. Isso ficava meio implícito pela forma que ela age, né? A Rizzy é atraente e ela sabe usar disso, agindo de forma sedutora para atrair suas presas. Mas é sempre bom ter uma confirmação de que ela realmente fez o tango, ou pelo menos se interessou nisso. O problema dessa situação aqui é que logo em seguida ela come o cara. Então ainda não é a situação ideal que a gente procura. Bom, seguindo a side story, nós vemos que a Rizzy estava muito entediada e por isso acabou indo do distrito 11 pro 20. E lá dá o mesmo problema de sempre. Ela acaba caçando demais, o que ferra com todos os outros ghouls do distrito. O que basicamente aconteceu é que ao invés de caçar só um, que seria o suficiente para alimentar ela por um mês, ela caçou 11 pessoas diferentes. Então é pior ainda do que antes. Nesse ponto, já dá pra ver que ela foi piorando a ponto de que não é só fome. Tanto que ela nem come os cadáveres da vítima, ela come só um pouco. É só o desejo de caçar, o sentimento de predar, de ver o medo no rosto da vítima. É disso que a Rizzy gosta. E como sempre, ela saiu impune de novo. Quando os Ghosts confrontaram ela, ela simplesmente eliminou eles e ficou por isso. Enfim, eu acho que já deu pra entender. A Rizzy é extremamente individualista e sádica. Eu não duvido nem um pouco dela, por exemplo, entrar em um relacionamento, enganar a pessoa por semanas só pro choque que a pessoa vai receber quando ela mostrar que é um ghoul ser ainda maior. Então, tanto que ela fez isso com o Kaneki, né? Não levou muito tempo, mas ela fez isso com ele. Já dá pra ver que ela é sádica nesse nível. Então, até dá pra esbagaçar ela. Afinal, é só parecer gostoso, ela vai ter interesse. Mas o problema é que você vai ser devorado. E eu acho que a única forma de impedir isso seria quebrando esse senso de impunidade que a Rizzy tem. Ela tem que sentir que você é útil o suficiente pra não ser descartado que nem comida. O que é muito difícil, mas eu acho que a gente tem uma chance de fazer isso. Uma bem pequena, mas é melhor que nada. Para isso, nós vamos ter que avançar um pouco na história de Tokyo Ghoul. Depois do acidente das barras de ferros, que não foi um acidente, né? A Rizzy foi mantida viva pelo médico, que passou a colher as células Ghouls dela para usar em seus experimentos. Eventualmente, ela é resgatada pelo Renji Yomo. Mas como ela é perigosa demais, ela ainda assim é mantida presa em um estado constante de fome. Ela só é alimentada o suficiente para mantê-la viva, sem que ela recupere sua força. É nesse momento, né, que ela tá passando fome, que a Rizzy acaba quebrando. Ela fica muito instável e completamente incapaz de reconhecer seus arredores. Tanto que ela até chora e pede socorro ao pai dela, coisa que eu realmente pensava que ela não era capaz de fazer. E talvez, nesse momento fragilizado, nós teríamos nossa única chance de se aproximar dela, já que há um mundo em que ajudar ela a se reerguer após salvar ela, faça vocês chegarem a um ponto de criar um laço, faça ela mudar a ponto de criar um laço. Mas como sempre, nada é garantido, então seria extremamente perigoso. A Rizzy está sendo mantida presa por ghouls poderosos, então já seria perigoso por causa disso. É possível que ela te devore no menor deslize para conseguir recuperar sua força, o que também é um risco. Ou ainda pior, depois de você ajudar ela, ela simplesmente cague pro que você fez e te devore. O que não iria me surpreender, já que o pai adotivo dela meio que salvou e fez o máximo que podia por ela e mesmo assim ela cagou pra ele. Então seria uma aposta. Tem uma pequena chance de que ela melhore e crie um laço com você, mas o mais provável é que você só seja devorado mesmo. Ah, e mesmo que dê certo, ainda temos outra problemática, o meio-irmão dela. O cara é maluco mesmo e viria atrás de nós caso ele soubesse que estamos com a irmã dele. E como ele meio que controla uma organização de ghouls, seria muito perigoso e difícil sobreviver. Então, recapitulando aqui, daria sim pra esbagaçar a Rizzy. Foi demonstrado que ela faria isso, basta você parecer gostoso pra ela. O problema é que em quase 100% das situações ela te devoraria depois, já que ela não liga pra nenhuma outra pessoa, seja humano ou ghoul. Nossa única chance de sobreviver após o ato seria ter se aproximado dela após ela ter quebrado psicologicamente e ver se ajudar ela a se reerguer geraria um laço, mas aquilo não é garantido. Além disso, tem a problemática do meio-irmão dela que viria atrás de nós depois. No geral, não tem método seguro, então eu não consigo recomendar a Rizzy para esbagaçamento. Mas é aquilo, vai de você se vale a pena o risco ou não. Pelo menos daria para esbagaçar antes de ser devorado. Pessoalmente, não acho que vale a pena. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, foi realmente bem desafiador achar uma mísera chance que seja de fazer algo com ela, mas ademais é isso. Até a próxima aula.